Boa noite a todos. Nós estamos aqui diretamente da página do Facebook do Centro Espírita 3 de Outubro para iniciar no dia de hoje, às 8 horas da noite, o estudo sobre o livro Evolução em Dois Mundos, que foi enviado pelo Espírito André Luiz ao Chico Xavier e ao Valdo Vieira. Hoje nós vamos tratar do capítulo 1, que fala do fluido cósmico. Esse livro ele é muito interessante, porque ele vai falar justamente da vida no mundo espiritual. A sinopse dele diz o seguinte: psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, Evolução em Dois Mundos divide-se em duas partes. A primeira relaciona as palavras do Cristo a conceitos como a existência do perispírito e o corpo espiritual, fluido cósmico, hereditariedade, evolução e sexo, alimentação no plano espiritual e mecanismos da mente, entre outros. Já a segunda parte reúne perguntas e respostas sobre temas vinculados a matrimônio, divórcio, gestação e aborto. Aliando conceitos científicos e evangélicos, o espírito de André Luiz promove um estudo do processo evolutivo do ser e da alma nos dois planos da nossa existência, o mundo material e o mundo espiritual, estabelecendo um desafio intelectual a todos que praticam e desejam conhecer a doutrina espírita. Então, esse, é o livro que a gente vai estudar, Evolução em Dois Mundos. É um livro bem interessante, ele fala de questões bem polêmicas. Hoje nós vamos falar, então, sobre o fluido cósmico, que é o princípio de tudo o que é material. Então, para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo à espiritualidade superior, aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que possam estar conosco, nos auxiliando, nos protegendo, fazendo com que todas as palavras que sejam ditas aqui sejam inspiradas pelo amor de Deus e que todas as nossas mentes se abram para o entendimento dessa matéria, sobre a qual a gente vai falar hoje, que é tão complexa e tão abstrata aos nossos olhos, porque nós não conseguimos visualizar com precisão. Então, que nós possamos ser diferentes de São Tomé, A gente não precisa ver para crer, mas que a gente possa compreender a questão para tomar consciência de tudo que é, de tudo que existe fora da nossa visão. Assim é, que assim seja. Então, vamos iniciar o nosso estudo do livro, falando sobre aí a questão do fluido cósmico. Deus é o princípio inteligente, gerador das individualidades inteligentes incorpóreas que povoam o universo. Ele é o criador do fluido cósmico universal, que é a fonte de onde se organizam todas as coisas, desde os estados de eterização até os de materialização. Então, Deus é esse princípio inteligente, que a gente não consegue explicar, a gente não consegue ainda ter o entendimento global do que é Deus, mas a gente sabe que é o princípio gerador de tudo, de todas as individualidades inteligentes e de tudo que povoa o universo como um todo. Ele é o grande criador, A gente pode chamar Deus de criador, de Deus, enfim, ele é o criador de tudo que é, de tudo que existe, de tudo que somos e de tudo que está ao nosso redor. Deus, então, é a criação. Ele é o princípio espiritual ou princípio inteligente universal. Ele cria esse princípio material ou fluido cósmico universal. Deus é o princípio inteligente, o princípio vital ativado. O princípio vital ativado é a força motriz dos corpos orgânicos. O princípio material, ou fluido cósmico universal, é esse fluido cósmico sobre o qual nós vamos falar hoje. É o fluido vital, o princípio vital inativo, matéria e energia passivas. No Livro dos Espíritos, na questão 63, Kardec define o fluido cósmico assim: ele é o princípio vital, dá vida a todos os seres que absorvem
que o absorvem e que o assimilam. A partir do fluido cósmico, que tudo é criado no universo. Ele é a energia motriz, é o princípio básico para a criação de tudo que existe. Seja mais material, menos material ou fluido, totalmente fluido. Tudo, segundo André Luiz, nessa obra, é criado a partir desse fluido cósmico. Fluido cósmico universal, a definição segundo a Gênese de Kardec, né? O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, é a matéria elementar primitiva, ou seja, de onde tudo se forma, de onde tudo se cria. É a partir dela que tudo é criado na natureza da Terra e na natureza do universo como um todo. Aí, o André Luiz vai falar que existe, né? Deus é o criador de tudo que é. Deus é aquele princípio que cria o que existe em todo o universo, mas que também existem cocriações no plano maior. Então, ele diz assim: nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescrutível, os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do todo misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então, o que ele está dizendo? Deus é o Criador Supremo, mas existem agentes de cocriação, que são aqueles seres muito iluminados, seres que já estão muito, muito próximos da luz maior, que contribuem, cocriando dentro das regras de Deus coisas, dentro do universo. Jesus, ele é o governador da esfera crística, e ele é filho de Deus, como é dito para a gente, né? Então, o que significa? Que ele é um desses agentes cocriadores. Ele cocria para que possa acontecer coisas diversificadas dentro da criação do Deus Supremo. Então, existem aí seres iluminados, seres de muita luz, que nós chamamos de arcanjos, que os devas chamam lá, né, dentro da teoria hindu de devas, enfim. Não importa o nome que a gente dê, o que importa é que são seres de luz iluminados que vão cocriar, a partir da permissão de Deus, coisas no nosso universo, coisas dentro da nossa galáxia, coisas dentro do nosso planeta. Então, essa é a cocriação em plano maior, aquela que é feita de acordo com as regras, de acordo com o que é estabelecido por Deus, de acordo com aquilo que Deus permite ser feito. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas, em múltiplas expressões radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Então, tudo que é criado por esses seres no plano maior pode durar por milênios, mas pode ir se transformando a partir de evoluções, a partir de uma série de fatores que vão ocorrendo aí no percurso, e as coisas vão se transformando, e sempre tem elementos, né, do plano maior, que são esses cocriadores, que vão estar observando para poder ir aperfeiçoando a criação e, assim, tornando, né, os mundos melhores. A gente tem
percepção pela evolução da Terra mesmo, né? Tudo que aconteceu desde que a Terra foi criada até agora e todos os melhoramentos que vêm sendo feitos dentro da evolução que a Terra vem sofrendo. É o que nós conhecemos dentro do nosso universo pessoal, é o que ocorre com a Terra. Se a gente ficar atento ao que está ao nosso redor, a gente consegue perceber isso com maior clareza. Dentro desse capítulo, ele vai subdividindo em subitens, né? Então, ele fala do fluido cósmico, depois ele fala sobre a cocriação em planos maiores, e aí vem o terceiro item, que são os impérios estelares. Ele diz assim: devido à atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias as organizações estelares, como vastos continentes do universo em evolução, e as nebulosas intragalácticas, como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos com admirável uniformidade coordenada. Se a gente pensar no que ele está dizendo aqui, a gente vai lembrar do sistema solar. A gente tem um astro, né, que aproxima várias outras esferas em torno dele, e aquilo ali tudo vai girando, gravitando numa leveza dentro do universo, que vai formando uma harmonia entre esses globos todos que vão girando em torno do Sol, né? São os planetas que giram em torno do Sol. As estrelas, as nebulosas que pertencem à galáxia que faz parte aqui, né, da qual a Terra faz parte. Então, essas galáxias vão surgindo a partir das cocriações desses seres de luz, e eles vão criando, então, pequenas moradias, né? Dentro do universo, nós somos uma poeirinha, a Terra é uma poeirinha. Nós, então, habitantes da Terra, somos menores do que uma poeirinha, dentro do todo do universo. Mas nós fazemos parte desse todo. A gente faz parte dessa conjugação do que esse todo pertence. É aí, no seio dessas formações assombrosas, que se estruturam interrelacionados a matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Cada galáxia, quanto cada constelação guardam no cerne a força centrífuga própria, controlando a força gravítica com determinado teor energético apropriado a certos fins. Então, ele está falando que tudo é feito de uma maneira tão bem estruturada, tão bem conjugada, que tudo funciona de maneira perfeita dentro do universo, dentro das galáxias, dentro das menores formações que vão sendo cocriadas por esses espíritos, que são isso que ele chama de impérios estelares. Então, essas formações, elas vão sendo criadas de maneira tão perfeita que tudo vai fazendo sentido dentro daquele universo criado, aquele mini universo criado dentro do grande universo. Por isso que a gente diz que existe multiversos, né? Porque são galáxias múltiplas criadas e que funcionam de maneira paralela uma à outra. Então, a gente tem aí uma imensidão, é tão absurda essa imensidão que no nosso cérebro humano fica até difícil de compreender, né? A questão das vidas paralelas, a questão das vidas no universo e nos multiversos que existem em torno de nós. E isso está aí no livro do André Luiz, né? Que é um livro espírita e que vem esclarecendo tudo isso para a gente. Ao éter, ou matéria cósmica, geradora do mundo e dos seres, são inerentes as forças que presidem as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Isso está lá na Gênese, no capítulo
no capítulo 6, no item 10. Então, ele está falando dessa matéria cósmica, desse éter cósmico, que é o fluido cósmico universal. Então, existem dentro dessas criações todas, da criação do ser supremo, de Deus, e também das cocriações dos seres iluminados, muitas metamorfoses que vão acontecendo. Por quê? Porque é necessário sempre um melhoramento. Como a gente está fadado à evolução, essa evolução é constante. E os seres de luz também vão evoluindo, também vão percebendo muitas coisas nas suas engenharias, nas suas arquiteturas, que poderiam ter sido feitas de uma maneira um pouquinho diferente. Então, eles vão reconstruindo, reconstituindo, reprogramando aquilo para que possa, então, funcionar, para que as engrenagens possam funcionar de uma maneira mais uma maneira mais harmônica, de uma maneira mais funcional, para que as pessoas, para que os seres que habitam todos esses universos, multiversos, todas essas galáxias, possam viver cada vez melhor e se desenvolver cada vez melhor. Porque, como a gente sabe que o único fim nosso é a evolução, então é sempre na perspectiva do progresso que os seres de luz vão cuidando da gente, vão trabalhando para que a gente possa caminhar nesse processo aí em direção à evolução permanente. E quanto mais isso é intenso, melhor. Por isso, sempre vão ter modificações em todos os níveis, em todos os planos, e sempre vão ocorrer metamorfoses. Mesmo que as leis de Deus sejam leis imutáveis e necessárias e que regem o mundo, para que essas leis sejam cumpridas, é necessário melhoramento constante de tudo, dentro do universo, dos multiversos, que estão aí, né, dentro de tudo que a gente não conhece e que a gente nem tem condição de imaginar como é. Essas múltiplas formas indefinidamente variadas, localizadas segundo as massas e diversificadas segundo os seus modos de ação, circunstâncias e meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo e eletricidade. Então, são essas coisas que vão fazer com que tudo fique em equilíbrio, né? Isso que a gente conhece como, percebe? Porque não é exatamente como a gente conhece que é. A gente tem um conhecimento muito raso de tudo que é efetivamente. A gente tem um conhecimento muito básico de tudo que é. A gente imagina as coisas, mas a gente não tem certeza de nada. A gente tem uma leve impressão de tudo como é. Então, a gente dá esses nomes, né, de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo e eletricidade, para essas coisas que a gente está descobrindo dentro da vastidão que existe dentro da Terra e ainda mais ainda dentro do universo como um todo. A engenharia celeste equilibra rotação e massa, harmonizando energia e movimento, mantendo na vastidão sideral magníficas florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas já formados e em formação, vinculados central, do mesmo jeito que os elétrons se conjugam ao núcleo do átomo, em trajetos perfeitamente ordenados na órbita que lhes foi determinada. É muito interessante a gente notar uma coisa, que tudo que acontece no micro, né, no micro, que dentro de nós, dentro do nosso organismo, dentro dos micro-organismos, tudo que acontece no micro, no ser no ser mínimo, acontece no macro. Né? Então, a gente entendendo as potencialidades do micro, a gente vai começar a entender as potencialidades do macro. Então, por isso que ele está fazendo essa comparação. Se a gente compreende que várias energias circulam em torno dos átomos, que são os elétrons, tudo isso, né? E existe uma lei de atração para esse centro aqui, isso também acontece com o universo como um todo. O Sol é aquele elemento que vai fazer a atração dos planetas
em torno dele e dos astros que estão dentro daquele sistema. E isso vai sendo assim dentro dos universos e multiversos que a gente tem aí na vastidão, né? Nessa eternidade de coisas que a gente nem imagina. Mas a maneira mais racional de compreender é justamente visualizar isso, visualizar o micro, visualizar, procurar compreender com maior clareza, com maior consciência o micro, para a gente começar a ter uma pequena visão desse macro, né? desse todo que existe aí em torno de nós, de tudo que é, e que a gente muitas vezes, né, que a gente na verdade não tem ainda nenhuma noção do que seja. A gente tem uma pequena ideia, mas a gente ainda não tem a noção exata do que seja nada disso. Mas a gente estudando as coisas da Terra, observando as coisas da Terra, compreendendo com maior fidelidade as coisas da Terra e sabendo que aqui é tudo passageiro e que realmente o que existe é o universo como um todo, a gente vai conseguir compreender com com um pouquinho mais de clareza esse todo. Né? Então, é sempre interessante fazer essas comparações por conta disso. Aí vem o próximo item do livro, que é Nossa Galáxia. Para idearmos, de algum modo, a grandeza inconcebível da criação, comparamos a nossa galáxia à grande cidade, perdida entre incontestáveis grandes cidades de um país cuja extensão não conseguimos prever. Tomando o Sol e os mundos vizinhos como apartamentos de nosso edifício, reconheceremos que ao redor reportam outros edifícios em todas as direções. Perceberemos que nossa casa não é a mais humilde, mas que inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Então, o que ele está falando? Vamos pensar, então, no micro. O micro seria a nossa galáxia, ou o nosso sistema, né? O sistema solar. Vários mundos circundam em torno do Sol. Muitos menores que a Terra, outros maiores que a Terra. A visão humana não consegue perceber vida nesses planetas, né? Mesmo por mais que sejam enviados robôs, tudo isso, a visão que é dada a esses robôs não percebe as vidas que existem lá, porque a variedade de vidas é muito grande e a maneira como essas vidas se desenvolvem também ainda é alguma coisa que a nossa mente humana não consegue entender. Existem vidas mais etéreas, com corpos mais etéreos, que não são perceptíveis aos olhos humanos. E existem vidas de micro-organismos que são importantes em determinados planetas, que também não são visíveis aos olhos humanos. E vidas de maneiras diferentes daquela que é organizada na Terra, porque cada planeta se organiza de acordo com o fluido cósmico que nele está. Então, nós aqui na Terra temos um fluido cósmico específico que cria esse corpo nosso e toda a materialidade que existe nesse planeta. E assim também nos outros planetas. O fluido cósmico de cada planeta vai gerar a materialidade daquele planeta, que é diferente da do planeta vizinho. Então, a gente não tem como afirmar nada. Tem vida, não tem vida? Nós espíritos, acreditamos que tem, né? Que tem vida em todos os planetas e que essas vidas vão se colocar de maneiras diferentes, vão ter um desenvolvimento diferente de acordo com a evolução de cada planeta. Mas isso ainda é invisível aos nossos olhos. E toda essa conjuntura que se forma em torno do Sol faz com que tudo seja harmonioso dentro de cada planeta. Se um planeta perde a rota, acontece, por exemplo, sei lá, explode, por exemplo, na Terra uma guerra em que vai ter muitas explosões e que vai acabar com a biosfera da Terra, isso vai afetar os planetas que estão em torno de nós também. Por isso, o cuidado da espiritualidade maior com toda essa harmonia é muito grande. O cuidado com a Terra e com a harmonia que ela precisa ter para que os outros planetas também estejam em harmonia é muito grande. Então, a gente precisa ter olhos para ver isso e ouvidos para ouvir
tudo isso também? Para a gente compreender que a gente faz parte de um todo, que a gente não é um mundo isolado. A gente está dentro de um sistema e tudo que acontece no nosso planeta interfere nesse sistema que é perfeito, que é formado de forma perfeita e que vai ser... Cada planeta vai influenciar na harmonia do outro. Então, se os planetas não estiverem trabalhando de forma harmônica em torno daquele astro, que no caso nosso é o Sol, isso vai prejudicar todos os outros. Então, todos têm que estar harmoniosamente trabalhando de maneira que tudo funcione de maneira equilibrada, certo? Então, essa cocriação vai circundar em torno disso aí também. Aí ele tem uma outra parte do livro em que ele fala sobre forças atômicas. Ele vai dividindo exatamente nessa ordem aí, o capítulo 1. Aí ele diz assim: toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sobre irradiações da mente. Corpúsculos e irradiações. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas e sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, as áreas espaciais intraatômicas são reduzidas para que se transformem na massa nuclear adensada, de que se esculpem os planetas. Então, vão sendo criadas, são cocriações, né, desses seres superiores, dessas inteligências superiores, que vão unindo todos esses átomos e vão formando a partir deles aquele planeta que ele quer criar, e com todas as características que esse planeta deve ter. E lembrando, né, como já foi dito aqui, esses planetas são criados de uma forma, mas a partir do momento que vai se percebendo a necessidade de melhorias, ele vai passando por metamorfoses até chegar a um ponto em que que ele fique mais equilibrado. Se precisar de mais coisas, e sempre precisa, porque sempre que a gente olha para uma criação, a gente percebe que ela precisava de mais isso, de mais aquilo, e a gente vai lá, faz aquele concertinho. É assim também com os seres, com as inteligências superiores, com relação às criações, às cocriações dela nos planetas em que elas atuam, certo? Esses mundos, assim elaborados pelos cocriadores do plano maior, servem à finalidade a que se destinam por longas eras sagradas, a evolução do espírito, até que, pela sobrepressão sistemática, sofram o colapso atômico, pelo qual se transmutam em astros cadaverizados. Então, assim, tudo que acontece no universo é sempre para evolução, é sempre no caminho da evolução. Então, são engenheiros, cientistas com inteligências supremas que vão trabalhando em prol da evolução de todo o universo. Então, sempre a gente vai trabalhando em busca dessa evolução. Os mundos são criados para poder abarcar espíritos de acordo com a evolução que eles têm. Então, todos nós somos criados iguais, simples e ignorantes, lá no mineral, né? E então tem planetas que são muito, muito feitos de mineral. Depois a gente passa para o vegetal. E aí, essa questão do vegetal também é importante. Depois a gente passa para o animal. E aí vem para o hominal. Depois do hominal vão tendo outras evoluções. O homem não é a evolução máxima. O homem, o ser terrestre, é uma parte da evolução ainda muito primitiva, né? Existem aí outras evoluções pelas quais a gente vai passar. E então os mundos são criados de acordo com aqueles espíritos necessitados daquela materialidade que aquele mundo vai sustentar aquele espírito. Né? Então, a gente está aqui no mundo de provas e expiações porque o nosso espírito ainda tem essa necessidade material muito intensa. Quando a gente evoluir um pouquinho, a gente vai para um mundo um pouquinho mais etéreo, em que a gente não vai precisar tanto dessa materialidade, e assim vai seguindo a evolução.
Então, tudo é criado para que essa evolução ocorra entre os espíritos que habitam o universo como um todo. Lá na Gênesis, no capítulo 6, no item 7, Kardec diz assim para a gente: a grande diversidade de corpos materiais existentes no universo, inclusive na Terra, decorre das ilimitadas possibilidades de combinação da matéria cósmica e também da ilimitada diversidade das forças da natureza. Então, é infinito isso. As possibilidades são múltiplas. A gente percebe isso aqui na Terra mesmo, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente faz combinações de árvores diferentes para criar uma planta diferente. A gente faz combinações entre raças de animais, né? Por exemplo, 2 cachorrinhos diferentes para criar uma terceira raça. E a gente vai fazendo essas combinações, a gente vai cocriando também dentro do nosso planeta. E assim é com tudo. As possibilidades são infinitas. Tá aí, né? E a gente vai experimentando, assim como também a espiritualidade superior vai experimentando para poder ver o que funciona continua, o que não funciona é eliminado, e assim vai sendo esse laboratório universal. Ao influxo dos tutores espirituais, esses mundos são envolvidos por irradiações luminosas e caloríficas, sem nos referirmos às forças de outra espécie que são arrojadas no espaço cósmico sobre a Terra e o homem, garantindo-lhes a estabilidade e a existência. Temos, assim, a luz e o calor, que teoricamente classificamos entre as irradiações nascidas dos átomos suprimidos de energia. São esses que, excitados na íntima estrutura, despedem as ondas eletromagnéticas. Então, assim, dentro da nossa visão limitada ainda, o que a gente vai estudar é justamente essa influência da luz e do calor sobre os átomos que vai gerar toda essa força eletromagnética que vai criar a vida e as possibilidades dentro do nosso sistema. Emissão da luz. A emissão da luz por um átomo ocorre devido a um ganho de energia pela colisão de uma partícula com outra. Isso faz um de seus elétrons passar para outra órbita, mais distante do centro, que é o salto quântico. O elétron, apesar do ganho de energia, não fica muito tempo assim, voltando para sua órbita de origem, e a energia excedente é liberada na forma de um fóton, e assim se faz a luz, certo? É dessa maneira aí que a luz é gerada. Emissão do calor. O calor é também emitido por uma onda eletromagnética e está relacionado à radiação luminosa. Por exemplo, um pedaço de ferro, quando atinge uma temperatura elevada, passa a emitir luz, que, se modificada da vermelha para laranja, amarela e até branca, emitindo calor. Podemos observar fenômeno semelhante quando acendemos uma lâmpada incandescente. O filamento de tungstênio modifica sua cor enquanto sua temperatura aumenta. Então, é assim que o calor vai ocorrer dentro aí da nossa esfera. Todavia, não obstante tatearmos com relativa segurança as realidades da matéria, definindo a natureza corpuscular do calor e da luz, sabemos que outras oscilações eletromagnéticas que nem suspeitamos se associam na vastidão universal, aquém do infravermelho e além do ultravioleta, completamente fora da zona de nossas percepções. Então, o que ele está dizendo? A gente não pode limitar tudo só aquilo que a gente vê e percebe, né? Então, a gente não pode, como eu já disse no início, ser como São Tomé, ver para crer, só acreditar no que vê. Não pode ser assim. A gente tem que ir além disso. A gente precisa entender que Jesus, quando falou assim, feliz daquele que não viu e creu, é exatamente isso, né? A gente tem muitas coisas que a gente nem imagina que existe.
no universo, nos multiversos. E se a gente limitar a nossa visão somente ao que a ciência já descobriu, a gente vai ficar limitado demais. Né? É muito importante a gente saber o que a ciência já aprovou, tudo isso sim, mas a gente precisa entender que existem coisas que ainda vão além disso, que nós não compreendemos, que nós não sabemos e não podemos afirmar nada sobre. Então, é muito maior do que a gente imagina, é muito mais do que aquilo que parece ser. Sempre tem muito mais a aprender. Por isso, nós somos seres aí no início da nossa formação, nesse processo de evolução. Aí ele diz assim: confessamos com humildade que não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz, da qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos átomos, compelindo-os a produzir radiações capazes de lançar ondas no universo com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, proferindo reconhecer em toda parte, com a obrigação de estudarmos e progredirmos sempre o hálito divino do Criador. Então, ele está dizendo assim, eles mesmos que enviaram essa mensagem para a gente ainda não têm essa visão total daquilo que a gente está falando sobre. Que existem coisas que eles ainda não podem explicar. E por isso é muito importante a gente estar sempre observando, sempre estudando e sempre entendendo que existe algo a mais, que as coisas não se limitam somente àquilo que a gente vê e àquilo que a gente conhece. As coisas sempre estão além. Por isso a gente precisa sempre ser metamorfose. A gente precisa sempre se adaptar às situações novas e às novas descobertas que são feitas. Porque vão ser feitas descobertas sempre. Somos seres embrionários ainda no processo evolutivo. Nós vimos a cocriação em plano maior, agora vamos falar sobre a cocriação em plano menor. Em análogo alicerce, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em pertencente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo fisiopsicossomático em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Então, ele está dizendo que nós, inteligências humanas, também somos co-criadores, também criamos coisas, também co-criamos coisas, né? Através de inúmeros fatores. Através do nosso próprio pensamento, a gente cocria a nossa existência, a gente cocria o que a gente é. A partir de experiências científicas, a gente vai cocriando, né? Como eu falei, misturando uma árvore com outra para criar um novo vegetal, misturando uma raça de cachorro com outra para criar um novo cachorro. A gente vai cocriando, a gente vai experimentando e a gente vai fazendo com que essas cocriações aconteçam ao nosso redor. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerado pelas mentes desequilibradas ou criminosas, nos círculos inferiores e abissais, e que valem por aglutinação de duração breve, no microcosmo em que estagiam, sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelaram as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Então, ele está dizendo que nós, né, cocriamos o inferno e o céu. Mas a gente, como ainda muito pouco preparado, a gente cocria muito mais o inferno, né? Essas moradias que são inferiores, certo? Como? Com os nossos pensamentos desequilibrados, com as nossas crenças desequilibradas, com as nossas certezas absolutas de que isso é isso, de que aquilo é aquilo, né? Com a nossa falta de capacidade de relativizar tudo que é.
de entender que tudo está num processo de mutação. Então, as coisas não são assim, não são fechadas dentro de quadrados, elas são modificadas a cada minuto. Então, tudo isso faz com que a gente crie, muitas vezes, situações e coisas que não fazem tanto sentido assim. Essas coisas são criadas pela nossa mente, são criadas por nós mesmos e nos levam a situações, muitas vezes até de sofrimento, de dor, por causa dos nossos pensamentos e por causa das nossas crenças, que vão co-criando esses mundos que não são tão interessantes assim. Então, assim como os seres celestiais são capazes de criar coisas mirabolantes e milenares, nós também somos capazes de co-criar círculos inferiores, mas que não vão durar milênios, eles vão durar menos tempo, porque a nossa cocriação ela não tem uma base sólida, ela é bem fluida. Então, a gente cria aquilo ali, gera aquela confusão, mas aquilo vai se desfazendo no universo. Cabe-nos assinalar, desse modo, que, na essência, toda a matéria é energia tornada visível, e que toda energia, originalmente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos ao propósito da criação, cujas leis nos conversam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Então, por mais que a gente cocrie de uma maneira desequilibrada, a gente vai aprendendo nos processos da vida a cocriar de uma maneira que vai estimular o bem, né? Nós estamos fadados a conhecer o bem e a deixar o mal de lado. Então, a gente vai caminhar sempre nessa direção. Por mais desequilibrado que seja o espírito, por mais pernicioso que ele seja, ele vai ter uma linha de aprendizado durante a existência dele que vai o levar a aprendizados que vão o impulsionando para o bem. Por mais rebelde que ele seja, essa é a prospecção de todos, certo? Então, a gente vai sempre sendo impulsionado para o bem. E a gente vai, então, co-criando cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, para que a nossa vida, para que a nossa existência também seja melhor. E aí a existência de quem está ao nosso redor também se torna melhor. É isso que a gente é fadado para, né? Sempre para essa evolução. Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos por ângulos variados na natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Essa citação, em Deus nos movemos e existimos, é de Paulo de Tarso, está lá em Atos, no capítulo 17, versículo 28. E essa foi uma anotação do próprio autor espiritual. Então, em Deus nos movemos e existimos. É em Deus, que é o Criador de tudo que é aquele que é a inteligência suprema. É nele e por ele que nós estamos aqui, que nós existimos e que nós precisamos evoluir. Ele nos deu a vida, ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui para evoluir. Então, o nosso dever é utilizar essa vida, utilizar essa oportunidade da melhor maneira possível, passando por todas as provas, por todas as expiações, com notas bem altas, né? Se a Terra é uma grande escola, então, nos esmerarmos de maneira bem positiva no trabalho, no exercício diário das nossas vidas, para que a gente transforme aquilo que não está bacana na gente e para que a gente reforce e exercite aquilo que já é bem legal na gente. A gente é homem, e na Bíblia o número do homem é o número 2, porque nós somos seres duais. Nós ainda temos instintos e nós já temos sentimentos também. Por isso a gente está no meio do caminho das sensações. Então a gente precisa ir se afastando dos instintos e se aproximando dos sentimentos, cada vez mais, para que a nossa evolução
seja realmente proveitosa nessa existência. Então, pessoal, o capítulo 1 é um capítulo bem complexo, né? Ele é bem amplo e ele fala de universo, de multiverso, fala de fluido cósmico, de como o universo é criado, mas é isso daí. É assim que o André Luiz começa essa viagem, né? Dessa trajetória pela vida no mundo espiritual, falando para a gente como que é a constituição do universo e dos multiversos e das múltiplas galáxias que existem em torno de nós. Ele mesmo fala que ainda falta conhecimento a ele, que já tem uma visão mais ampla porque está no mundo espiritual. Imagina então a nós, né? Então a gente pode caminhar com bastante calma, bem devagarinho nesse processo, para a gente poder ir compreendendo passo a passo tudo isso, sem se exigir demais, e sem achar que a gente é incapaz, porque se Deus nos deu essa oportunidade, se nós estamos aqui, somos capazes sim. Precisamos sempre trabalhar em prol dessas nossas capacidades para cada vez mais aprendermos, para cada vez mais evoluirmos e chegarmos mais próximos da luz. Então, pessoal, um beijo a todos, gratidão pela companhia de vocês, todos, e eu espero por vocês na próxima semana. Na sexta-feira, às 8 horas, para a gente poder estudar, então, o capítulo 2 desse livro, Evolução em Dois Mundos. Namastê. Tchau, tchau.